Fala pessoal, aqui é Bernardo Kister, tudo bem com vocês? Este é o nosso terceiro conteúdo exclusivo de cobertura do Sínodo. Hoje é dia 30 de setembro de 2023, aqui são quase 10 da noite na Itália. Eu quero falar hoje com vocês sobre alguns eventos que aconteceram, principalmente ali a Vigília Together, que é aquela vigília que eles chamam de ecumênica, mas que na verdade é, vamos dizer, quase interreligiosa, porque envolveu pelo menos 50 realidades ou comunidades eclesiais, como eles chamaram, ou seja, são uma variedade imensa de vertentes cristãs que se reuniram na frente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, para fazer momentos de canto, momentos de oração, de silêncio e meditação na Bíblia. E o interessante dessa história toda que eu gostaria de tratar com vocês hoje é exatamente essa confusão doutrinária, esta confusão da verdade. O Instrumento Laboris, que é o documento base do Sínodo, fala sobre a verdade no amor, né, citando São Paulo. E a verdade e o amor realmente estão intrinsecamente ligadas. Por quê? Porque a verdade naturalmente nos deve conduzir ao amor. E muitas vezes a concepção que as pessoas têm do amor é uma coisa absolutamente equivocada. Amor não é apenas gostar do outro, querer que ele fique bem, que a sua vida floresça, etc. Não, amor é desejar, como dizia São Tomás de Aquino, a eternidade do ser amado. E isso envolve falar verdade, né? Ou seja, a verdade no amor é a verdade que visa a eternidade do ser amado. Então nós não podemos, em vista de uma visão deturpada do amor, de uma visão confusa do amor, relativizar com isso a verdade. Então como é que você consegue achar que é coerente ou verdadeiro ou até amoroso colocar pelo menos 50, vamos chamar assim, denominações cristãs juntos, praticamente em igual para igual com a fé católica, que é anterior a tudo isso, e ela é de fato a verdade, né, na fé católica? Como é que você coloca em pé de igualdade com todas essas outras igrejas ou denominações ou comunidades que não têm, né, o mandato de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que não tem a sucessão apostólica, que não tem tudo? Então, assim, isso já é lamentável. Se você pegar só a questão da Bíblia, a Bíblia já é uma discussão tremenda. Ali você tinha anglicanos, valdenses, você tinha luteranos, você tinha o pessoal do Conselho Mundial das Igrejas, você tinha um monte de denominações que não chegam, até alguns etíopes, que não chegam nem sequer no mesmo consenso sobre quais os livros da Bíblia são inspirados. Então eles dizem que vão rezar a palavra sobre a qual nem sequer se tem um consenso sobre o que é inspirado ou não. Porque no próprio processo sinodal eles dizem que uma das coisas essenciais é no final dos diálogos que tem nos círculos e tal, é chegar no consenso, ouvindo o outro e tal. O que é o consenso? É a maioria das opiniões, o conjunto da maioria das opiniões. E que isso, segundo o documento Instrumento Laboris, seria a voz do Espírito. Agora, se nós não conseguimos chegar, e provavelmente nunca iremos chegar, né, num consenso entre todas essas denominações de quais livros são inspirados, será que os protestantes, anglicanos, luteranos, por exemplo, ou o Conselho Mundial de Igrejas, vai aceitar os outros 7 livros católicos que nós temos na nossa Bíblia, como, por exemplo, 1ª, 2ª Macabeus, Tobias e etc., né? São livros de sabedoria e tal, o trecho a mais da oração de Daniel, que é o louvor da criação e tal. Será que vão aceitar? Começa isso, ou seja, nós já não rezamos e oramos a mesma palavra. A concepção da divindade é confusa entre os protestantes. Eles não aceitam a intermediação de Maria, o papel de Maria na redenção. Eles não aceitam a maternidade divina. Muitos não aceitam a virgindade perpétua de Maria. E quanto mais a sua assunção aos céus. Né? Então, assim, é uma comunhão ecumênica que ou relativiza a verdade ou é uma falsa comunhão. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Ou seja,
o bispo Olerich gosta de dizer, não há sinodalidade sem ecumenismo, não há ecumenismo sem sinodalidade. Né? Ou seja, não há esse ecumenismo sem caminhar juntos. Mas que ecumenismo é esse que sacrifica a verdade? E se sacrifica a verdade, sacrifica também o amor. Porque se você quer a eternidade do ser amado, você quer contar a verdade para que ele saiba o que é fato e se converta ou não. Fiz-me entender? E a segunda coisa que eu acho que simboliza toda esta confusão da Vigília Together é uma imagem tremenda que vocês estão vendo aí agora, que é a imagem da primeira fila da vigília. Você vê aí o Papa Francisco à esquerda, na primeira fila, então Vigário de Cristo, chefe da Igreja Católica, né, o bispo de Roma, o bispo dos bispos. À direita dele, você vê, então, o arcebispo da Cantuária de Canterbury, o anglicano Justin Welby, que estão cismáticos com a Igreja Católica desde 1535, a secretária-geral, à direita do anglicano, secretária-geral da Federação Luterana Mundial, Annie Burkhardt, que é uma teóloga estoniana, a primeira mulher na frente dos luteranos do mundo, ou seja, já tem uma mulher, e à direita dela tem, depois do ortodoxo, a Kuzipa Nawamba, que é do Conselho Mundial de Igrejas, que, bom, sabe-se já há muito tempo que é infiltrado pelos comunistas e é um órgão revolucionário. Então você tem o Papa, um anglicano, um luterano, um ortodoxo e o chefe do ecumenismo mundial do Conselho Mundial de Igrejas, a tal da Kuzipa Nawamba. E somente atrás dessa fila de egrégios estão os bispos e cardeais católicos. Então o Papa, quando está na mesma linha dessas pessoas, ele se considera em pé de igualdade, apontando já para uma direção que este sínodo tende a ir, porque a vigília é de abertura do sínodo, que começa no dia 4. Então isto já são sinais terríveis. Eu não consigo ver nesse ecumenismo que sacrifica a verdade alguma coisa boa. Porque a verdade, na caridade, mas ela tem que ser a verdade. E não apenas a sinodalidade, pelo ecumenismo, pelo não sei o que. Esses não são valores em si mesmos. O que é essencial é a verdade. Santifica-os na verdade, pediu Jesus Cristo antes de passar a sua paixão. Essa minha análise, essa reflexão sobre o evento da Vigília Together me preocupou demais, né, em ver o Vigário de Cristo colocando-se ao lado de pessoas cismáticas. Né? Os anglicanos são cismáticos, nos abandonaram porque o rei da época queria se divorciar para casar com uma mulher que depois ele a matou. O rei Henrique VIII, na Inglaterra, se fez chefe da igreja por uma questão meramente de desejo. E depois Lutero, né? Que, aliás, um pouco antes, né? Lutero rompeu com a igreja, negou o papado, negou o sacramento, negou tudo. E foi excomungado pela igreja. E aí tem a chefe da igreja luterana, né? Ali logo ao lado do Papa, uma mulher, né? Vestida ali como uma reverenda. A situação é realmente alarmante, meus queridos, mas é a verdade. Existe um dito latino que eu gosto muito, né? Dura lex, sed lex, né? A gente pode dizer dura veritas, sed veritas, né? A lei é dura, mas é a lei. A verdade é dura, mas é a verdade. Se você gostou desse conteúdo, desse áudio, então compartilhe com seus amigos, parentes, membros da sua paróquia para ficar informados. E eu vou deixar o link também para o Caixa de Pandora, que é a minha série exclusiva de 3 aulas sobre o plano que a Teologia da Libertação tem e parece que está realizando neste sínodo. E a Caixa de Pandora acontece no dia 16, 17 e 18 de outubro, sempre às 20 horas, ao vivo, online e gratuito, que não ficará gravado. Inscrevendo-se gratuitamente para assistir o Caixa de Pandora, você recebe acesso a esse grupo no qual eu compartilho informações exclusivas sobre a minha cobertura do sínodo aqui diretamente de Roma. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe.